seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Diário Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E é aqui nesse nosso quadro do Diário, onde nós conversamos sobre as coisas do nosso dia a dia musical, da nossa intimidade musical, dos nossos sonhos, nossos desejos, nossas conquistas, nossas angústias, nossas dificuldades, frustrações, nossas realizações, nossos sucessos, enfim, sobre tudo que envolve o nosso crescimento musical, essa nossa jornada de evolução constante na música, porque assim, conversando num papo reto, sincero, franco e direto, nós ganhamos experiência, nós ganhamos aprendizado para de fato perceber e conduzir a nossa jornada de crescimento, aprendendo músicas cada vez mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toque. Por isso, a gente vai conversar hoje sobre o seguinte tema: como saber em que nível musical você está, em que nível eu estou, que nível que nós estamos na música. Como que a gente pode julgar, ter essa consciência, esse julgamento, essa certeza se eu sou no nível mais iniciante, intermediário, avançado. Inclusive nós vamos conversar aqui hoje por que ter essa consciência te ajuda de fato, ou o que não é necessário ao ter essa consciência. Enfim, a gente vai ver todas essas questões aqui ao longo desse nosso bate-papo, tá bom? Mas desde já, eu quero te convidar para conhecer o canal do Posso Tocar. Eu não sei se você já me conhece, mas eu tenho um perfil em todas as redes, ou melhor, nas principais redes sociais, e você pode acompanhar a gente mais de pertinho, pegar os conteúdos que estão em cada uma delas e se afinizar e cada vez mais apreciar o que eu trago para você, tá bom? Basta você digitar aí posstocar.com.br, que nesse site tem o link de acesso para todos os canais, para todas as redes, todos os materiais que eu deixo ali para download, o nosso e-book para download gratuito, o canal do Telegram, onde eu envio muitas coisas que eu uso aqui durante os vídeos, enfim, fique à vontade para se aproximar e aprender cada vez mais da música, tá bom? Vamos lá! Para começar o nosso bate-papo aqui, a gente precisa ter essa consciência do seguinte: o que define, o que caracteriza cada nível musical? O que faz a gente poder ter uma certeza de que isso aqui são características de um nível iniciante, esse aqui é de um nível intermediário e esse aqui é de um nível avançado? Genericamente, nós usamos essa conceituação, né, em 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado, porque isso nos dá uma certa consciência da nossa posição, então onde nós estamos dentro do nosso caminho de evolução na música. Veja, no nível iniciante, quando nós estamos começando, a gente ainda está se habituando ao instrumento em si. Então, a gente está se habituando na questão de posição, de postura, questão muscular mesmo, de adaptação, de coordenação motora dos membros superiores com os membros inferiores, ou então na questão da embocadura, ou a questão dos dedos aqui nas cordas. A gente está criando essa relação de memória motora, muscular, posição. Então, no começo, no primeiro momento, isso é muito estranho. E depois essa resistência muscular, ela vai diminuindo. Nós vamos, na verdade, ganhando mais conforto, mais naturalidade com isso. E nesse nível iniciante, nós já tocamos algumas músicas, sim, mas não tocamos muito. Nosso repertório não é tão amplo, porque ainda nós estamos aprendendo questões importantes de som, ali, de sonoridade, de postura, da técnica instrumental, da música em si. Então, um ponto principal é que nesse primeiro momento, nesse nível iniciante, nós não temos essa consciência estética de uma sonoridade mais refinada. A gente não tem a gente não consegue prestar atenção ainda, porque isso demanda um certo despertar do ouvido. Então a gente toca, mas a gente não é capaz de pensar em sonoridade, em princípios estéticos, de interpretação. Tudo isso faz parte de um segundo momento. No segundo momento, que seria o nível intermediário, é aquele onde nós já estamos com um certo conforto ali muscular, uma relação de memória, de adaptação ali muscular, motora mais tranquila, mais estabilizada. E o ponto principal é que a gente começa a cuidar e refinar da sonoridade. O nível intermediário, digamos que é um nível mais longo, assim, é de maior duração, porque ali a gente vai refinar aspectos da técnica também, e a gente começa com esse foco de refinar a sonoridade. Como que eu domino o meu instrumento, como que eu toco ele mais afinado, como que eu extraio, eu começo a me preocupar com as questões técnicas. Muitos estudos técnicos são feitos nessa parte, porque eu preciso ter essa consciência técnica
para poder refinar as questões de sonoridade. Muitos estudos musicais também são despertados nessa parte, nesse momento, nesse nível, porque eu preciso de uma consciência musical maior para ganhar independência. Nesse nível intermediário, nós vamos passar pela fase de buscar independência. A gente começa a querer fazer as coisas independentes, começa a querer entender e fazer a leitura sozinho, tirar músicas de ouvido sozinho, a gente começa a querer escrever coisas, começamos a querer escolher o próprio repertório de estudo, entender por que a gente vai tocar essa música e não essa outra aqui. Então essa questão da independência, ela vai permear esse nível intermediário, essa busca pela independência, nesse processo de refinamento. E tudo isso demanda com que o nosso entendimento musical seja maior e o nosso entendimento instrumental também. Esse período é o maior assim mesmo, é o período mais longo se comparado com o nível iniciante e o avançado. Num momento de transição, quando você está num momento intermediário e começa a transitar para o nível avançado da música, ali você começa a trabalhar noções mais aprofundadas de interpretação, de improvisação, de arranjo, da sua performance mesmo. Você passa a criar o seu repertório, procurar compor, procurar fazer as suas versões. Então você começa a estabelecer uma consciência musical sobre como que eu toco esse gênero, como que eu faço nessa versão aqui. Você começa a buscar uma certa identidade também musical, um perfil, uma personalidade. Você já está transitando para um nível de consciência musical muito maior. E as habilidades musicais de leitura já estão super estabelecidas, de ouvido, e você está estabelecendo outras práticas de memorização, de performance, de improvisação, de saber fazer um arranjo aqui, de saber uma versão ali, o que eu tenho que fazer se eu estou tocando um samba, se eu estou tocando uma bossa nova, se eu estou tocando um rock, enfim, se eu estou tocando uma música barroca, o que isso traz para mim em termos de consciência estética. Então você já tem outras preocupações para cada vez mais refinar a tua consciência, a tua sonoridade. No nível avançado, essas questões todas ali estão resolvidas, essas questões de habilidades musicais. Então, a leitura está super resolvida, o ouvido está resolvido, a sonoridade está resolvida, a sua técnica está super refinada no instrumento. Então, todas essas questões estão formadas. E aí você começa a ter preocupações de quem sou eu enquanto artista? Quem sou eu fazendo música? Como que eu me posiciono no mercado de trabalho? Qual é a minha identidade musical? Eu vou fazer um trabalho autoral? Como que eu vou fazer esse trabalho? Quais são as minhas influências? O que eu gosto de fazer? Então você começa a se ver também profissionalmente nesse momento de um nível mais avançado, onde a própria aprendizagem ela pode ser mais abstrata também, onde as preocupações são diferentes do ponto de vista de condução de carreira também. Enfim, nesse momento do nível avançado, você vai realmente abstrair essas questões que estavam de formação ali na parte do nível intermediário e você tem condições de começar a pensar em questões mais, digamos, abstratas do fazer música, da seu perfil, da sua identidade musical, do seu eu artista. Isso vai ficando cada vez mais claro para você. Agora veja, o que de fato não interfere na hora que você pensa qual é o meu nível musical, na hora de classificar esse seu nível musical. O que de fato não interfere é o tempo que você está estudando. Porque geralmente nós temos uma ideia de que quanto mais tempo nós estamos estudando, já faz 7 anos que eu estudo, faz 4 anos que eu estudo, faz 10 anos que eu estudo. Então a gente tem sempre uma ideia de associar o tempo a que eu estou imerso ali no estudo, me dedicando ao aprendizado musical, com um nível musical. Seria um senso comum esse, né? Seria não, é uma ideia. A gente pensa que já estuda tanto tempo, já é avançado. E isso não tem nada a ver, de fato. Porque o que demanda essa qualificação, né, essa classificação de um nível iniciante, intermediário ou avançado na música, não é o tempo que você está imerso no estudo dela, mas a qualidade com que o seu estudo foi dirigido, porque depende como a sua consciência foi construída, como a sua consciência musical foi construída, de que forma as habilidades musicais, as práticas musicais já foram concebidas realmente, já foram internalizadas em você ou não. Às vezes você pode passar anos e anos praticando e ter um estudo ainda muito dependente, muito nada autossuficiente, super necessitado
de alguém te conduzindo, se você não tem autonomia nenhuma. Você não consegue avaliar se o que você toca está correto ou não, e já faz anos que você estuda. Então, de fato, a quantidade de tempo que você está estudando não é o que define em qual nível musical você está ou não. O que define são as suas capacidades musicais, o que você já é capaz de fazer com maior ou menor autonomia dentro desse universo que é a língua musical, né? Que é essa linguagem da música. Então, é isso que de fato vai definir se você está aqui, ali ou lá. Agora, veja, por que saber o seu nível musical é realmente importante? Em que isso te ajuda de fato? Por que nós precisamos ter consciência se eu estou num nível iniciante, num nível intermediário ou no nível avançado da música? Porque toda consciência traz clareza. E uma vez que você está consciente, você consegue refletir sobre o caminho que está seguindo. Se ele é um caminho que de fato está direcionando a sua construção musical, se de fato está direcionando a sua consciência técnico-musical ou não. Às vezes você começa a pesar na balança e você fala, poxa, eu estou há esse tempo aqui estudando e estou sendo capaz disso. Então eu acho que eu não estou num caminho muito bom. Ou eu estou há esse tempo estudando e sou capaz disso aqui. Eu acho que eu estou num caminho muito legal. Acho que eu tenho que continuar nesse caminho. Então essa clareza de que capacidades que eu tenho, o que essas capacidades traduzem em termos de qualificação de nível. Então essa clareza faz com que você tenha segurança por onde você passa, por onde você está indo. Inclusive, você consegue ter clareza também se o repertório que você está estudando, que você está buscando, que você está usando ali para o teu desenvolvimento técnico instrumental, se é de fato um repertório que está possibilitando você avançar de nível na música. Porque às vezes nós fazemos um estudo por conta e a gente fica num repertório X ali, né? E a gente nem percebe que esse repertório muitas vezes está segurando o nosso nível musical ou está deixando a gente patinando, tentando acessar um outro nível e não conseguindo. Então, é importante a consciência, porque aí você começa a ter clareza de quais são os objetivos do teu estudo musical naquele dia, por que você está fazendo isso ou não, o que isso agrega daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano ou 2. Você começa a ter esse direcionamento para o seu dia a dia, isso impacta ali na hora que você vai estudar. Isso impacta o repertório que você escolhe, a forma como você estuda ele, porque é assim, de dia após dia, que você vai construir a tua habilidade, o teu talento musical, sendo uma constante progressão de um nível para o outro. Se esse dia a dia não é consciente, essa progressão de um nível para o outro fica comprometida. Então, talvez você pense assim, mas tem como, Daiane, nós dissociarmos a técnica instrumental, né, a minha consciência de como eu domino, o som que eu tiro, a técnica do instrumento mesmo, tem como eu dissociar isso da classificação do nível musical que eu estou? Não tem como. Toda vez que a gente está pensando em que nível musical você está, é inerente nós associarmos um julgamento com as suas capacidades técnicas, domínio técnico, o que você é capaz de executar naquele instrumento. É inerente. Agora veja, a capacidade técnica, o que você é capaz de executar naquele instrumento, pressupõe uma série de outras capacidades ao redor. Você tem que ter outras habilidades sendo desenvolvidas para que esse domínio técnico se potencialize e realmente faça você progredir, atingindo, se você está no nível iniciante, o nível intermediário, e uma vez que está no nível intermediário, atingindo o nível avançado. Essas habilidades que estão ao redor da sua capacidade técnica são questões musicais que englobam a questão técnica, porque as questões musicais, elas precisam do domínio técnico sendo desenvolvido para que elas se projetem no instrumento. O que eu quero dizer com isso? Habilidades como leitura, como tirar músicas de ouvido, como improvisar, como ter a questão técnica bem resolvida, tocar de memória. Essas habilidades que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas práticas musicais, elas precisam do instrumento, da tua mão estar dominando tecnicamente o instrumento para que elas se realizem. Elas são projetadas por meio de um contato com o instrumento. Então, você precisa desenvolver a sua técnica para que elas se realizem.
E ao desenvolver a sua técnica em conjunção com essas outras práticas aqui, você vai subindo de nível musical. Portanto, a tua experiência de avanço, ela vai sendo percebida na hora que você toca, na hora que você está conseguindo tocar. E você vai tocar por meio de diferentes práticas, por meio da leitura, por meio do ouvido, por meio de memória, por meio da improvisação. Você vai tocar por diversas práticas e essas práticas precisam ser estabelecidas. E para que elas sejam estabelecidas, você precisa entender da música, senão elas não se estabelecem. Então, quando eu penso em técnica instrumental, talvez fique um pouco confuso essa técnica instrumental com a questão musical. Parece que é a mesma coisa, parece que não é, parece que é uma coisa separada. Técnica diz respeito a essa adaptação muscular, a essa coordenação motora dos membros, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, tudo que está estabelecido já e que faz com que você cada vez mais consiga refinar a sonoridade do teu instrumento, as possibilidades do teu instrumento, porque quando nós estamos num nível avançado, nós conseguimos extrair o máximo das possibilidades que aquele instrumento consegue nos dar. E quando nós estamos no nível iniciante, não, a gente extrai muito pouco do que de fato aquele instrumento consegue fazer, porque nós não temos condições para isso. Ao momento que você vai entendendo da música e vai conseguindo ter essas práticas bem resolvidas, a sua técnica vai sendo impulsionada. E ao ser impulsionada, você vai subindo de níveis, de forma gradativa e constante. Agora, pensa comigo. Daiane, se a técnica não pode ser dissociada da evolução musical, se eu não posso parar de tocar e de buscar aprimoramento em exercícios técnicos, técnica pura mesmo, da prática instrumental mesmo, por que eu tenho que ficar estudando assuntos que não têm a ver com a prática musical de forma direta? Se o que faz eu avançar de nível é o meu domínio técnico, eu preciso ter o meu domínio técnico para que as outras práticas sejam projetadas por meio dele, por que eu tenho que ficar estudando música de forma não prática? Aí é que tá. Porque nem tudo na música a gente aprende no instrumento, no contato com o instrumento em si. Muitas coisas na música são projetadas para o instrumento. Nós projetamos, e aí a importância da técnica está resolvida, porque a gente projeta, mas a gente só projeta as nossas práticas de leitura, de tirar música de ouvido, de improvisar, de tocar com uma sonoridade muito refinada. A gente só projeta essas questões para o instrumento quando o corpo já interiorizou ela. Então, no processo de aprendizado musical, o nosso corpo tem que ter papel ativo. O nosso corpo, o nosso ouvido, a nossa consciência sobre o entendimento da música. E esse momento de entendimento, ele carece da prática instrumental, mas ele não prescinde da vivência. Quando eu falo que é o corpo que aprende, não é só o seu cérebro, não é o seu cérebro entender, é o corpo vivenciar todas as questões que fazem parte da dimensão rítmica, melódica, harmônica, para despertar a sua musicalidade e para que então você projete por meio da sua técnica instrumental. Você não deve parar de praticar o seu instrumento em nenhum momento, mas você não deve deixar de lado a formação da sua consciência musical. Você precisa disso para que você fomente a projeção para as questões de contato direto com o instrumento, para a hora que você está ali tocando o instrumento mesmo, treinando o seu instrumento. Então você vai fazendo isso e vai percebendo que você tem condições de cada vez mais se sentir, se perceber, se avaliar maduro musicalmente. Alguém que vai conquistando mais independência musical. Talvez você esteja aí me ouvindo e pensando, Dani, mas eu não quero ficar estudando algumas questões que me dizem que eu tenho que estudar, que são importantes para o meu nível musical, mas que eu acho chata. São músicas chatas, são músicas bobas, às vezes me falam para estudar esse repertório aqui porque é importante para o meu nível musical e eu não gosto. Veja, aí fica a minha pergunta, o repertório, a literatura musical é tão grande para todos os instrumentos hoje em dia, a gente tem acesso a tanto repertório, a tantos métodos, a tantos livros, tantas partituras, tantas músicas, tantos gêneros. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa que por que você tem que ficar tocando algo que você não gosta? Se você de fato não gosta e você conversa com o seu professor e entende o porquê da necessidade daquele repertório, daquele estudo, que ele está te mostrando
para te impulsionar alguma questão ali musical ou técnica que ele avalia que é importante e que você chega à conclusão que é mesmo, você conversou com ele, mas por que não encontrar isso em outros repertórios? Nós precisamos ter cuidado na seleção das músicas, porque às vezes a gente seleciona um repertório para estudar que fica estacionando a gente ou que fica colocando a carroça na frente dos bois. E é perigoso isso. Nós devemos procurar um repertório que dê condições com que o nosso avanço seja gradativo, sem tentativas de salto gigante e sem também ficar parado sempre no mesmo arroz com feijão, como eu falo, ou seja, sempre no mesmo nível. Repertório que não te desafia, repertório que não te coloca numa situação de desconforto, repertório onde você fica sempre tocando algo que já é da sua região de conforto. Isso não faz você avançar, subir de nível, ter outras preocupações estéticas, interpretativas, técnicas, de sonoridade, não faz. Então tome cuidado com o repertório que você está utilizando e tome cuidado também ao ter que tocar músicas que você de forma alguma gosta. Procure outras músicas onde aquelas questões musicais que naquele repertório estão presentes, mas naquele que você não gosta, que elas estejam presentes no repertório que você gosta. Porque a literatura é muito grande, você não precisa ficar tocando músicas chatas, você precisa tocar músicas que vão te impulsionando e claro, tudo a seu tempo, de forma gradativa, entende? É muito importante a gente ter essa clareza. Nós temos um hábito de duas práticas erradas no nosso dia a dia musical, quando nós não temos consciência, quando nós não refletimos sobre o nosso nível, aquilo que nós já sabemos fazer, aquilo que nós não sabemos e que nós devemos buscar fazer. Então a gente tem essas práticas como algo natural, mas elas são erradas. A primeira prática é de ficar estudando música sempre daquele mesmo nível, como eu te falei, porque ao fazer isso, você nunca dá um passo além. Você sempre dá o passo dentro do seu conforto, então você se sente bem, porque você vê que você consegue tocar, que tira som legal do seu instrumento, mas essa prática te deixa inconsciente de onde você pode estar daqui a pouco. E você nem enxerga isso por não refletir. E a outra prática, que é mais perigosa, que responde a uma ansiedade, é de ficar sempre querendo tocar logo músicas mais avançadas. Mas no sentido de colocar a carroça na frente dos bois. Às vezes a gente não consegue ter clareza se aquela música que a gente está tentando pegar, aquele repertório que a gente vai estudar, ele é de fato um pouco avançado, ele é mais ou menos avançado, ou ele é muito avançado e está longe da gente ou não. Nós não conseguimos ter clareza se esse seria o próximo passo ou não. E a gente acaba querendo aquela música porque a gente gosta, porque a gente quer, a gente não consegue ter critérios. E aí entra um outro momento. Como saber o nível de uma música? Como saber se essa música ela é de um nível iniciante, intermediário, avançado? Se ela está próximo do meu nível musical ou não? Como que eu consigo ter critérios para avaliar? Uma dica básica e fácil que eu posso deixar para você já começar a praticar é: parta da análise do que aparece naquela música. Observa nas questões rítmicas, melódicas, harmônicas e da própria musicalidade, da interpretação, da sua técnica. Observa nesses 5 pontos ali, o que aparece ali você já conhece. O que está ali que é muito novo ou não para você. Põe na balança e vê o quanto que tem de elementos ali rítmicos, melódicos, harmônicos, musicais, de expressividade ou de questões técnicas que são fáceis, são assimiláveis, são coisas que você já domina e quais deles não, são totalmente novos. E pese, faça uma balança realmente. Quanto mais você identificar coisas novas, mais você está pegando um repertório que neste momento vai te trazer um desgaste, porque ele está com muitas coisas novas. E no nosso processo de aprendizado, nós devemos aprender pequenas coisas, um pouco por vez, mais gradativo, ok? Se a gente pega com muita coisa nova, a gente fica perdido, baratinado, porque a gente está tentando dar um salto maior do que as próprias pernas. Então, avalie a música que você toca do ponto de vista musical. Analise as questões, os conceitos, a forma de apresentação dessa música do ponto de vista rítmico, melódico, harmônico, musical e na técnica, o que você precisa estar dominando já nas questões técnicas para ser capaz de tocar. Assim você vai reavaliando o seu repertório de estudo,
por meio do qual a gente vai ficando cada vez melhor, seja na prática de leitura, seja na prática de tirar música de ouvido, seja na prática de improvisar ou de tocar de memória. Pensa sempre nisso, tá bom? E lembre-se dos pontos chaves que guiam as nossas mudanças de um nível musical para o outro. Quando a gente está buscando avançar de nível musical, alguns pontos são chaves e você tem que reter esses pontos. O primeiro deles, a preocupação com a sonoridade. Num começo, nós nem conseguimos focar na sonoridade interpretativa, nas questões estéticas, porque a gente está formando a nossa consciência corporal, muscular, de domínio tátil, instrumental, de acomodar as relações, de entender como tira som daquele instrumento, de dar conta de pensar nas coordenações motoras dos membros superiores e inferiores, de pensar na embocadura, na questão do diafragma, de como eu toco isso aqui com essa mão, essa outra com essa outra mão. Então, nossas preocupações não contemplam essa questão da sonoridade. Esse é um ponto-chave. A partir do momento que você consegue não precisar mais prestar tanta atenção nessa questão corporal de como que eu tiro o som, a partir do momento que isso está mais sedimentado em você e você consegue focar na sonoridade que você está extraindo do instrumento, você já deu um passo além. Já está num outro nível. Um outro ponto-chave é a independência. Quanto mais você sente essa independência, quando você se percebe buscando maior independência, quando você se vê sendo mais independente na leitura, na execução, na consciência musical, você percebe que você deu mais um pulo, é mais um ponto à frente, porque você já está cortando o cordão umbilical com o teu professor, essa maturidade musical, esse entendimento musical está ficando maior. Um outro ponto é exatamente essa consciência musical. É esse saber sobre como que eu toco isso, como que eu toco aquilo, nesse gênero musical eu faço isso, é melhor eu fazer essa forma aqui, não, eu não vou executar isso aqui, eu vou pegar e vou fazer assim, eu vou fazer esse acompanhamento dessa forma, não, eu vou fazer essa batida aqui, porque essa batida combina mais com esse aqui. Então, o seu posicionamento musical é um posicionamento mais consciente de coisas maiores na música, porque todas as outras já estão sedimentadas. E a partir do momento onde você começa a ter uma preocupação com a sua postura profissional, com a sua identidade artística, com a sua inserção no mercado de trabalho, esse é um outro ponto-chave que também está mostrando um outro momento ali, um momento de um olhar mais avançado, de um nível mais avançado na música, onde você já abstraiu de todas essas outras questões musicais. E ali já está sedimentado, por isso que você abstraiu, está totalmente sedimentado, está totalmente automático, está totalmente fácil para você. Então você começa a ter as possibilidades de se preocupar com essas outras, de como que você cria a sua identidade, o seu jeito de tocar, a sua marca sonora, interpretativa, a sua marca vocal, entende? E esses pontos chaves, eles revelam sempre que as habilidades musicais já foram estabelecidas. Então, conforme você vai adquirindo mais e mais pontos que está mostrando para você que está subindo de nível, você vai percebendo que a habilidade de leitura, que a habilidade de improviso, que a habilidade técnica, a sua consciência técnica do instrumento, que a habilidade de tocar de memória e a habilidade do ouvido, de tirar músicas de ouvido, todas essas habilidades estão cada vez mais naturais para você, cada vez menos pensadas, cada vez mais automáticas. É assim que você começa a avaliar que você está numa constante de crescimento, que de fato o estudo que você está tendo, a forma como você está se desenvolvendo na música, está te possibilitando sair do nível iniciante para o intermediário, do intermediário para o avançado, de forma gradativa e constante. Se isso não estiver acontecendo, você precisa repensar como está sendo o seu estudo, como você está conduzindo ou como estão te conduzindo. Porque se você não pensa, a uma hora você vai chegar à conclusão do que aconteceu, porque em algum lugar você vai chegar. E aí você vai ver se era o local que você estava imaginando chegar na música, em termos de habilidade. Tá bom? Pensa sempre nisso, tá? Porque era isso que eu tinha para dividir com você aqui hoje, para te trazer essa maior consciência. E eu espero que de fato isso tenha mexido com a sua forma de refletir, de se autoanalisar, de se autoavaliar, porque isso vai trazer posicionamentos diferentes para você, se forem necessários. Se você chegar à conclusão de que, bom, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso melhorar aqui ou assim, a partir dessa consciência que vem a clareza. E se você curtiu, se você achou que de fato eu te ajudei, que isso agregou,
Deixa aí nos comentários pra mim. Fala pra mim se você gostou ou não, se você tem outros pontos de dúvida, se você tem dúvidas um pouco mais específicas sobre a questão do nível musical, deixa aí também. Eu gosto muito de ver, de ler, de saber como que eu posso ajudar a crescer e a se desenvolver cada vez mais na música, tá bom? Então, aproveita, dá o seu joinha aí, curte essa videoaula, posta aí seu pedido, posta aí sua dúvida, posta seu comentário, seus insights que você viu, que eu adoro ler e eu vou ler e vou ver o que eu trago disso tudo para cada vez produzir mais e mais videoaulas aqui pro canal, tá bom? E lógico, né? Já compartilha isso com os seus contatos, seus amigos, que você sabe que vai curtir, que vai ajudar, que vai agregar. Leva mesmo, esparrama a música para quem precisa, para quem gosta, para quem curte. Vamos esparramar uma consciência musical aí cada vez maior, tá bom? Eu te encontro nos próximos vídeos, hein? Até lá, hein?